Como nos educarmos para melhor educar as crianças, a nova geração de espíritos que reencarnam para dar continuidade ao seu progresso, à sua evolução moral e intelectual? É o que nós vamos tratar neste episódio de Pais e Filhos, a arte de educar. E vamos ver, então, o que o Espiritismo tem a nos dizer. Vamos colocar, então, aqui na tela a apresentação. E nós vamos trabalhar 4 enunciados educacionais, voltados para nós adultos, nós que somos os pais e responsáveis. Bem, o primeiro já está aí na tela, que está nos dizendo que necessitamos compreender que somos espíritos imortais, que há em nós e, portanto, em cada ser humano, um componente a mais do que o corpo biológico, ou seja, a alma. Compreender a espiritualidade humana é fundamental para melhor educar. Então, se você é pai, se você é mãe, avô, avó, tio, tia, se você é professor ou professora, evangelizador ou evangelizadora espírita, não esqueça, você é um espírito reencarnado e a criança também é um espírito reencarnado. Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer para melhor educar é compreender essa nossa realidade espiritual, que é a mesma da criança que está conosco na condição de filho, filha, na condição de aluno, aluna e assim por diante. Então, não esqueçamos disso. Somos seres imortais, presentemente reencarnados. Não somos o corpo biológico. O corpo biológico, ele morre. Ele tem o prazo de validade. Mas não o espírito que somos, a individualidade que pensa e sente. Nós vamos retornar ao mundo espiritual, dando continuidade ao nosso viver. Vamos ao segundo enunciado, que é ligado a esse primeiro. Como decorrência do primeiro enunciado, compreenda que a criança e também o adolescente e o jovem é um espírito. Ela, a criança, não é um brinquedo, uma boneca e nem mesmo um adulto em miniatura. É gente como a gente, para utilizar a expressão do educador brasileiro Paulo Freire. Portanto, deve ser respeitada na sua condição intelectual e moral. Como estamos aqui dizendo, todos somos espíritos imortais, criados por Deus, destinados à perfeição e presentemente reencarnados. E não podemos esquecer disso. Temos que respeitar a condição intelectual e moral das crianças, porque são espíritos que estão trazendo toda uma bagagem de aprendizados, de conhecimentos das existências passadas, mas que depende muito dos adultos para que, nesta atual existência, possam, primeiro, reparar o passado e, segundo, construir a felicidade futura, bem aproveitando a atual encarnação. Estamos usando aqui uma expressão do educador Paulo Freire, lembrando que Paulo Freire não foi religioso, Paulo Freire não era espírita, talvez nem tivesse conhecido o espiritismo, mas estamos utilizando a expressão dele, que é muito significativa. A criança é gente, como a gente. É um espírito, como nós também somos espíritos. Não esqueçamos disso. Terceiro enunciado. Para melhor educar, é preciso amar esse ser que Deus confiou para nós. Não existe verdadeira educação fora do amor, mas esse amor que se dissipa um minuto depois, quando passamos a tratar nosso filho de coisa que atrapalha a nossa vida. O amor, acima de tudo, compreende e renuncia. Somente o amor pode educar. O amor é a base da educação, mas o amor também corrige.
o amor também estabelece regras e combinados. E o amor deve tolerar, compreender, renunciar, perseverar. Não pode acabar. Não podemos largar mão da criança que está conosco, porque não adianta. O espírito pode ser rebelde e nos dá muito trabalho, mas é justamente por amor que vamos continuar a trabalhar. E para isso, vamos nos encher de paciência, de tolerância, de compreensão, de perseverança e muito amor para fazer face a esse desafio dessa criança que está conosco e mostrando rebeldia. E quarto enunciado: a melhor educação é aquela realizada através dos nossos próprios exemplos. Se você fuma, fala palavrão, grita, fofoca a vida alheia, é egoísta, age com violência e tantas outras coisas que caracterizam vícios do caráter e maus hábitos, como pode querer que seu filho seja diferente? Aqui estamos chamando a atenção para a força do exemplo na educação. Por isso, a necessidade de se educar. Como lembrava Gandhi, a grande alma hindu que lançou para o mundo a cultura da não violência, precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Porque essa mudança, essa transformação, não vai acontecer como um passe de mágica. Lembrando que a humanidade é nada mais, nada menos do que o coletivo, a reunião de nós, seres humanos. Então, eu preciso me educar para bem educar os outros. Como exigir dos nossos filhos que não fumem, que não falem palavrão, que não sejam violentos, que não gritem, que não fofoquem a vida alheia. Se eu, que sou o responsável pela sua educação, faço todas essas coisas, claro que alguém vai lembrar, mas basta dizer a ele que ele não tem que fazer o que eu faço, mas sim o que eu digo a ele que deve ser feito. Mas só que isso perde o efeito diante dos maus exemplos que estamos dando à criança que está conosco. Portanto, com esses enunciados, vamos aprender a nos educar para conseguir educar esses espíritos que estão conosco. Façamos isso diariamente. E basta aqui lembrar a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde o Santo Agostinho fala do conhece-te a ti mesmo e do exercício que ele fazia diariamente e que propõe a que façamos para nos melhorar, passar em revista todos os dias o que pensamos, o que falamos e o que fizemos, para termos a ideia se tudo isso foi bom ou não, e o que precisa ser corrigido e o que precisa ser melhorado. Portanto, para sermos bons educadores das crianças, dessa nova geração de espíritos que aqui está, precisamos nos educar. Pensemos nisso e até o nosso próximo encontro.